Nosso cérebro é o órgão mais complexo que existe e ainda é um desafio para os cientistas. Veja agora 10 curiosidades fantásticas sobre essa incrível máquina biológica. Curta e compartilhe, assim você vai ajudar muito o canal. Então, vamos nessa! Número 1. Constituição e capacidades cerebrais. 75% do nosso cérebro é composto por água, e uma boa parte por gordura, o que faz com que a consistência do nosso cérebro seja macia, bem semelhante a uma barra de manteiga. Ele pesa mais ou menos 1,5 kg, o que equivale a cerca de 2 a 3% da massa corporal. Outro fato incrível é que o cérebro tem uma capacidade gigantesca de armazenamento, cerca de 1000 terabytes. Para se ter uma ideia do que são 1000 terabytes, pense em uma grande biblioteca com mais de 19 milhões de volumes. Isso representaria cerca de apenas 10 terabytes. Impressionante, não é mesmo? Você já deve ter visto um cérebro, seja na televisão ou até mesmo em livros. Ele é cheio de rugas, e olha que interessante, essas rugas aumentam de tamanho, permitindo que mais memória seja armazenada. E mais impressionante ainda é o fato de que existem mais conexões neurais na nossa cabeça do que estrelas no céu. Isso porque existem cerca de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Nosso cérebro é mesmo incrível. Número 2. Processamento de imagens. O cérebro pode escanear e processar diversas imagens em apenas uma fração de segundo. É claro que os nossos olhos têm uma função importante nessa questão. Nosso cérebro e os nossos olhos trabalham juntos para processar essas imagens. Em comparação, as redes neurais artificiais, que são sistemas computacionais baseados no cérebro humano, precisam de vários minutos para processar o que o cérebro leva menos de um segundo. Número 3. Cérebro masculino versus cérebro feminino. O nosso cérebro não é nem cinza e nem branco. É rosado. O termo massa cinzenta se refere às células neurais que estão envolvidas com a memória, a fala e o controle dos músculos. Você sabia que uma maior quantidade de massa cinzenta leva a um desempenho melhor na comunicação, e permite que a pessoa pense e se movimente ao mesmo tempo com mais agilidade? O curioso é que os homens têm menos massa cinzenta do que as mulheres. Isso talvez explique o porquê as mulheres têm mais facilidade de se comunicar e de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não se preocupem, pesquisas sugerem que praticar exercícios físicos regularmente pode levar a um aumento da massa cinzenta. Boas notícias, não é mesmo? Já os homens têm mais quantidade de massa branca. A massa branca é o termo usado por causa da mielina, que é como uma capa que isola os axônios, que são uma parte dos neurônios, como se estivesse isolando um fio desencapado. A mielina é responsável por dar velocidade aos impulsos elétricos. O processo de revestimento dos axônios se chama mielinização. Ele tem a ver com a aprendizagem, com a formação da personalidade e até mesmo com o formato do corpo da pessoa. O processo de mielinização se inicia na barriga da mãe, no segundo trimestre da gestação e termina na vida adulta. Número 4. O cérebro apaixonado. Você sabia que quando nos apaixonamos, uma área específica do cérebro é acionada? É uma das áreas mais profundas do cérebro, se localiza um pouco atrás dos olhos, e é popularmente chamado de o centro do prazer. Na realidade, essa região é ativada sempre quando, por exemplo, sentimos sede e bebemos água. Isso porque ela é responsável pelo circuito de recompensa, ou circuito do vício. Por isso a paixão, no início, é tão viciante. Pesquisas descobriram que, se uma pessoa apaixonada fizer uma ressonância magnética cerebral enquanto vê a foto da pessoa amada, áreas profundas do cérebro acendem. Número 5. Capacidade de uso do cérebro. A ideia de que usamos somente 10% do cérebro é um mito. Na realidade, usamos quase 100% dele. Quando fazemos atividades simples, como por exemplo, abrir e fechar a mão, ou até em repouso em atividades involuntárias, como respirar, ou os batimentos cardíacos, usamos muito mais do que 10% do cérebro. Aliás, o cérebro é tão potente que em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada. E falando em repouso, já vamos pegar um gancho para o nosso próximo tópico. Número 6.
O cérebro e o descanso. Sabia que o descanso é tão importante para o cérebro que, se você não descansa o suficiente, pode sofrer de perda de memória, alucinações, encolhimento e até danos cerebrais, além de aumentar a temperatura cerebral. E é durante o sono que os resíduos do interior do cérebro são transportados para o líquido espinhal, transferidos para outras partes do corpo e eliminados. Então nada de ficar acordado até tarde, ok? Número 7. O cérebro e a dor. O nosso cérebro não sente dor. Isso porque ele não tem receptores de dor. É por isso que algumas cirurgias cerebrais podem ser feitas com o paciente acordado. A sensação de dor é sentida somente nas regiões que circundam o cérebro. Nessas cirurgias, o paciente é sedado somente até o momento em que o médico acessa o cérebro. Depois disso, ele é acordado para que funções como a fala, por exemplo, sejam testadas durante o ato cirúrgico. Número 8. O cérebro e o riso. Você sabia que o riso é um fenômeno unicamente humano? É claro que os animais são capazes de sentir felicidade e alegria. Mas sorrir ao entender uma piada, por exemplo, é exclusivamente humano. Aliás, extroversão, curiosidade e otimismo são características próprias do lado direito do cérebro. E pode parecer impossível, mas uma pessoa pode viver normalmente apenas com um lado do cérebro, e sem que ninguém perceba. Isso porque, segundo alguns estudos, o cérebro se readapta a essa condição. Número 9. O cérebro e a inteligência. Exercitar o cérebro é tão benéfico quanto exercitar o corpo. Manter o cérebro ativo aumenta as conexões neurais e o protege contra doenças degenerativas. E assim como os músculos podem ficar maiores ou diminuírem dependendo do tipo de atividades que praticamos, podemos ficar mais ou menos inteligentes dependendo do que estamos nutrindo nossa mente. Por isso, sempre procure novas experiências e novos desafios, assim o cérebro se exercita e o desempenho intelectual melhora. Número 10. O cérebro e o fim da vida. Pesquisas recentes descobriram, quase que por acaso, após a morte inesperada de um paciente que estava sendo monitorado, que ondas cerebrais parecidas com as que temos durante sonhos ou meditação, aparecem por um curto período após o fim dos batimentos cardíacos. São as mesmas ondas presentes em flashback de memórias, por exemplo. Esses pesquisadores concluíram que quando os batimentos cardíacos cessam, provavelmente o cérebro reproduz memórias importantes por alguns instantes. E segundo um médico pesquisador, isso quer dizer que, nesse triste momento, as pessoas podem estar revivendo inconscientemente os melhores momentos da sua vida. E aí, qual dessas curiosidades mais te chamou a atenção? Comente aí embaixo e se inscreva para receber mais vídeos como este. Até mais!